Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo a mais esta semana. E olhamos esta semana para a Operação Picoas, que marcou boa parte da semana anterior e também desta semana, e que expôs os negócios duvidosos que envolvem a Altice e alguns dos seus mais altos dirigentes. O Ministério Público fez buscas à antiga PT, buscas à residência de uma série de empresários e gestores e, em particular, à residência de Armando Pereira, ele que é cofundador da Altice e peça-chave também nesta investigação que é conduzida pelo Ministério Público. Ora, os investigadores suspeitam que tenha havido viciação do processo decisório do grupo Altice, é assim mesmo que é apresentado pelo comunicado do Ministério Público, e isto aconteceu em sede de contratação, com práticas que terão sido lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. E, de alguma forma, estas práticas apontam também para a existência de corrupção privada na forma ativa e passiva. É assim que o Ministério Público apresenta este caso. Miguel, é mais um caso a abalar uma grande empresa portuguesa. Partindo deste comunicado do Ministério Público e deste palavreado, o que é que está aqui em causa? Primeiro, é mais um triste caso. É um triste caso que afeta uma grande marca portuguesa, é um triste caso que afeta novamente aquela casa, e isto digo porque serve uma das grandes referências que nós tínhamos enquanto empresa, enquanto empresa inovadora, pioneira, era realmente o Grupo Portugal Telecom, que depois se transformou mais tarde em Altice, fruto de um conjunto de coisas que depois se calhar até podemos conversar, e parece que aquela casa nunca mais se liberta de um conjunto de práticas que já têm se calhar muitos e muitos anos e que não começaram agora, sendo que agora tem aqui um conjunto de comportamentos alegadamente extremamente gravosos, pelo menos daquilo que indiciam já não só as próprias investigações do Ministério Público, mas pelo menos aquilo que tem vindo a ser já público decorrente do próprio processo que está em curso, ou que terminou, nomeadamente com as medidas de coação que já são conhecidas. E são essas medidas de coação até que dão a entender a gravidade da situação. Dada a gravidade da situação, dado ao volume de acusações e aquilo que já foi apurado, percebe-se claramente que estamos aqui perante um cenário em que desta vez parece que a montanha não vai para errados, e isso também, de uma vez por todas, é importante que se faça haver justiça, que não haja só apenas meras acusações, que elas sejam realmente comprovadas e as pessoas sejam penalizadas. Se não forem, Pereira, que sejam por exemplo, está, para contextualizarmos, acusado de 11 crimes, entre os quais de corrupção. Portanto, isto ilustra bem como é que um dos mais altos dirigentes da empresa está, de facto... E a pergunta que tu fizeste, que não era mais do que uma mera introdução, temos aqui depois uma panóplia de crimes, escolha-se por onde se quer começar. Corrupção, que normalmente quando nós falamos, normalmente e habitualmente, tem muito a ver com o setor público, aqui não é o caso, aqui estamos a falar de uma empresa 100% privada, o que não deixa de ser crime. Estamos a falar de corrupção ativa e passiva, isto é, há um corruptor e há um corrompido. E depois há também um conjunto de crimes secundários. Temos a ver com fraude fiscal, e é aqui que também muitas das vezes estas situações também chamam muito a atenção do DCAP, particularmente por aquilo que é o lesar o Estado, e neste caso fruto da base de incidência de centenas de milhões de euros, estamos a falar também de muito dinheiro em que todos os contribuintes e o Estado acabou por alegadamente ser lesado. E depois aquilo que eu considero que são crimes conexos. Quase sempre estas coisas têm que ter depois um conjunto de outras questões, que é o branqueamento de capital e a falsificação. São meramente operacionais instrumentais daquela que é a origem de tudo, que começa pela fraude. A fraude, que depois as pessoas, quando não querem pagar o imposto sobre a fraude, não dá muito jeito, acaba por chegar-se à fraude fiscal, e não se faz nada disso sem a questão da falsificação e o circuito financeiro que leva ao branqueamento quando se envolvem terceiros em relação à questão. Portanto, tudo isto é uma nuvem muito densa, muito grossa, que envolve Armando Pereira, Hernani Vaz Antunes e um conjunto, não parece que seja só por aqui. Eu costumo dizer que outros quadros da empresa também. É impossível fazer uma coisa destas sem haver aquilo que é um fechar de olhos, no mínimo, e isso já é por si gravoso, ou mesmo um contributo ativo de quem internamente deveria ter outro tipo de papel. Portanto, achar que estas duas pessoas sozinhas fizeram tudo isto é, no mínimo, ingênuo.
E isso acredito que mais tarde ou mais cedo, se estamos a comprovar-se tudo aquilo que o Ministério Público coloca em cima da mesa nesse comunicado e que tem vindo a ser público, dificilmente não se chegará a mais outras arguidos, pessoas, incluindo dentro provavelmente conhecidos. Os dados da investigação apontam aqui para que o universo imobiliário da PT, da antiga PT, tenha sido de facto atrativo para estes visados, estes arguidos, tendo sido alienado a sociedades de pessoas próximas de Armando Pereira, num esquema que terá lesado a própria empresa, e o Ministério Público fala aqui num montante de cerca de 600 milhões de euros no cômputo total daquilo que poderá estar em causa nesta operação Picoas. O que é que nos contam estas transações que também foram conhecidas sobre imóveis que se situavam muitos deles em zonas privilegiadas de grandes cidades e que aparentemente entram aqui também numa espécie de pauperar a empresa. O povo tem uma expressão que diz que a ocasião faz o ladrão. E a partir de determinado momento juntou-se aqui duas coisas. Por um lado, hoje em dia o grupo Altice não necessitava de um conjunto de edifícios que historicamente a Portugal tanto havia lá, estavam vazios, e de repente aconteceu uma valorização do parque imobiliário português brutal. Portanto, as vendas são naturais, certo? As vendas são naturais e a tentação de aproveitar, lá está, aproveitar a ocasião deu a tentação de criar-se pelo aquilo que o Ministério Público tem vindo a desenvolver em termos de tese e teoria, e volto a dizer, nós temos alguma experiência a ler os sinais, e os sinais aqui parecem relativamente sólidos e devidamente fundamentados, já de curso até própria, do próprio interrogatório que ocorreu em sede de tribunal. E então estava eu a dizer que também tem muito a ver com o que aconteceu com o parque imobiliário português e com a alta valorização, e de repente a tentação de aproveitar determinados imóveis de forma lesiva, de forma ilegal, e que levou a que um conjunto de ativos do grupo passassem a ser, primeiro, mal vendidos, num primeiro momento, a quem por interpostas pessoas, para depois conseguir colocar no mercado ao preço real e concreto, e com isso no fundo, com os ganhos a ficarem não de dentro a dilapidar o património de uma empresa e dos trabalhadores e todo um conjunto de pessoas que têm sido altamente lesadas em tudo isto. Até porque o Miguel já falou aqui que é a PT de novo no centro de um furacão, porque isto já aconteceu no passado. A PT passou de facto por uma grande mudança após a venda da Vivo e a compra da companhia brasileira Oi, que já se percebeu também que pode ter sido um negócio pouco vantajoso para a antiga PT, e é nesse contexto depois que surge mais tarde a própria Altice a comprar a PT, e há também um grande impacto da resolução do antigo BES naquilo que eram os ativos da PT pela compra de dívida que foi feita pelos antigos gestores. Este histórico todo passado, que está ligado à PT, ajudou de alguma forma a que esta situação ocorresse numa empresa que já vinha fragilizada de alguma forma pelas vendas que foram feitas e pela ligação ao grupo BES? Bom, vamos começar pela Vivo. Eu trabalhava na altura no Brasil quando este negócio acontecia, e nenhum brasileiro no nível de gestão e que tivesse minimamente informado conseguia compreender porque é que os portugueses, não interessa quem é que era a empresa, estavam a vender a Vivo e a comprar a Oi. Porque toda a gente sabia era a empresa daquela companhia? Ninguém percebia. Era uma conversa corrente que era ficar no mínimo perplexo por como é que se vendia uma marca e uma empresa como a Vivo para ir comprar um saco de gatos, como se entendia, uma caixa de problemas enorme como era a Oi. Ninguém o compreendeu do lado do Atlântico, também muito pouca gente deverá ter compreendido do lado de cá. O que é facto é que aconteceu, e isso começou também a fragilizar e ainda mais o que se passava a outro eixo que tinha muito a ver com a governação que era tida. Todos nós agora percebemos e sabemos quais é que eram as necessidades de cash que o Grupo Espírito Santo precisava para alimentar toda a parte do negócio não financeiro, e a cash cow que Ricardo Salgado sempre teve e sempre tinha, contando se calhar com o apoio de Henrique Garnadeira e Zé Albava durante muitos e muitos anos, era exatamente a Portugal Telecom, e a sangria foi absurda durante muitos anos. Mas as práticas ficaram lá, parece que as pessoas saíram, mas a prática, a filosofia, a forma de olhar para o mundo dos negócios sem ética, sem valores, sem poder corresponder àquilo que são os princípios mínimos de uma boa governação, ficaram lá. Apenas mudaram os sujeitos.
Eu não conheço suficientemente bem o grupo Altice para perceber se isto é de uma pessoa ou duas ou se é de uma filosofia de um grupo. Acredito que não possa ser, isto é, eu não acredito que Draghi e as pessoas que hoje vivem na Altice enquanto marca internacional possam se rever nisto. Claramente, em Portugal e na Altice Portugal e possivelmente até em outras com quem os portugueses Estados Unidos estão, e pode ser muito grave, porque os Estados Unidos não trabalham como nós, e quem tem cargos na Altice nos Estados da América poderão ter graves consequências, mas graves consequências de privação de liberdade, e podemos ter aqui uma coisa um bocadinho paradoxal, que é nos Estados Unidos muito rapidamente temos uma condenação brutal e ainda durante anos temos as coisas aqui a correrem em Portugal. Portanto, eu, se fosse quadro de Altice, que tivesse cargo nos Estados Unidos, eu viveria muito mais preocupado do que aquilo que aparenta ser apenas a investigação portuguesa. Mas não fugindo à tua pergunta, realmente o histórico que o grupo Portugal Telecom /Altice teve na última década e meia, é só de imaginar o que é que seria aquela empresa, o que é que seria esta nossa marca, esta nossa empresa, se ao longo dos últimos 15 anos tivesse sido devidamente acarinhada, devidamente protegida e devidamente potencializada. E este, sinceramente, é uma mágoa que fica não só para quem lá trabalha e vive, mas para todos nós. Estamos a falar, como bem disse o Miguel, dos mais altos dirigentes do grupo francês de telecomunicações e de altos quadros da empresa aqui em Portugal que são visados. Há também suspeitas, ainda que não estejam totalmente materializadas, que visam também o antigo CEO da empresa, Alexandre Fonseca. Voltamos aqui à questão da governação, como bem enfatizava o Miguel atrás. Voltou a falhar. E isso faz-me confusão, cada vez mais me faz confusão. Eu não acredito que, a ser verdade, tudo isto que o Ministério Público faz, não são duas pessoas, como Armando e a Hernani, que fazem isto. É impossível. E a minha experiência profissional diz-me que a acontecer e ter acontecido isto, se vir como aprovado, e a presunção de inocência até a trânsito em julgado é soberana, mas a acontecer é impossível que tenha acontecido sem o contributo por ação ou omissão, e não é de mais uma nem mais duas pessoas. Terá que ser obrigatoriamente de vários quadros internos para que tal possa acontecer. Porque seria perceber que da subavaliação dos imóveis, que eles aconteceram. Se tivesse acontecido com um imóvel, com dois imóveis, ok. Foi azar. Apanhou-se e quando se apanhou já não voltará a acontecer. Agora, ciclicamente, de forma quase contínua no tempo, é impossível que não tenha chamado a atenção, e que havia pessoas que tinham que fazer perguntas e que não as fizeram, havia pessoas que poderiam ter não assinado coisas que assinaram, e isso obviamente não é apenas imaginar que é apenas derivado do topo da pirâmide. Há outros contributos que obrigatoriamente foram feitos para outras pessoas, caso isso venha a ser apurado como verdade. Há outra vertente que tem sido se calhar menos abordada nas notícias que dão conta do que é que se passa com a Operação Picôs, porque este caso envolve também a forma como foram negociados os direitos televisivos, e de certa forma isto bate também num dos maiores clubes portugueses, o Futebol Clube do Porto. Quer explicar o que é que está a analisar a investigação nesta área específica? Basicamente, muito simples. Há um valor que é pago e há uma comissão que é cobrada por um interposto e um intermediário. Esse intermediário é criado, e na tese do Ministério Público, e por conflito de interesse eu tenho que dizer que conheço nomeadamente uma das pessoas, que não tenho nenhuma ligação profissional, mas conheço pessoalmente, que é o Dr. Bruno Macedo, e aparentemente, e na tese do Ministério Público, o Dr. Bruno Macedo aparece apenas colocado para faturar um determinado serviço. Uma figura instrumental, que não o terá prestado, ou pelo menos não o terá prestado da forma como os contratos o dizem, e pura e simplesmente para fazer depois chegar parte desse dinheiro àqueles que são os destinatários finais. Aqueles que também eram quem decidia a adjudicação dos direitos televisivos. Mais uma vez, a ocasião faz o ladrão. E a cada momento que há muito dinheiro a passar, houve a tentação de o querer receber de forma indevida. Para que isso tenha havido o contributo de várias pessoas. E agora por aqui também digo o que se passou anteriormente. Seja neste caso do Porto em relação aos direitos de televisão, seja em relação aos imóveis, não era possível que apenas duas pessoas tivessem desenhado. Tem que haver um corruptor, tem que haver um corrompido e tem que haver um conjunto de outros mecanismos processuais e instrumentais durante o processo para que tudo isso possa ser feito. Portanto, as duas uma. Ou estamos perante uma teoria da conspiração que o Ministério Público inventou e que nada disso vai ser provado, ou então a ser verdade é muito mais do que dois culpados apenas no topo da
pirâmide. Como é que fica a Altice Portugal no meio de mais este processo e deste furacão que a agita e abala? Fica fragilizada, debilitada, fragilizada. A própria CEO já temos vindo a ter declarações de que a recuperação do prestígio, a recuperação da credibilidade, a recuperação da marca é fundamental. Acho que a moral dos trabalhadores não pode ser boa. É impossível a cada ciclo de 4, 5, 6 anos de levar com um embate deste. Vestir a camisola de uma coisa destas para pessoas e para líderes como estas é difícil. É muito complicado. E fica sempre exposta a uma qualquer aquisição mais ou menos hostil, mais ou menos necessária de um concorrente, seja ele vizinho, ibérico, ou seja de qualquer outro espaço. A Altice já apareceu um bocadinho assim nesse contexto, mas a cada dentada que aquela empresa leva, ela fica com muito menos carne para comer e qualquer dia só osso. E num mercado altamente competitivo como é na verdade o das telecomunicações. Isto é, as boas marcas bem geridas estão altamente capitalizadas e cash é algo que não falta. Muito bem. Miguel, obrigada por mais esta análise e consigo contamos na próxima semana. Até lá.